Deus querido, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia, essa manhã perfeita, porque foi o Senhor quem fez. E nós vamos nos alegrar nessa manhã. Nos alegrar porque o Senhor é o nosso Deus. Nos alegrar porque o Senhor cuida de nós. Senhor, muito obrigado. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, cantar ao Senhor cânticos, elevar as nossas vozes ao Senhor, receber do Senhor uma palavra, Deus, e sair daqui com a certeza de que o Senhor falou com a gente. Muito obrigado. Te louvo, Deus. Agradecido em Cristo Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, oh Lord, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Ei, gente, tudo bem? A você que nos acompanha de casa, ou seja lá de onde for, no tempo que se chama agora, seja também bem-vindo a esse momento. Nós vamos hoje tratar de um texto, Mateus capítulo 4, verso 18 até o verso 22. O texto diz assim, Mateus capítulo 4, de 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Pai querido, agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua palavra. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê clareza nessa exposição e nos ilumine, Deus, para que nós também compreendamos a Tua palavra cada vez mais e melhor. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos lá. Antes de começar, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira é que todos os crentes, todos eles, são chamados para serem discípulos. Todos eles. Então, mas eu não tenho esse chamado. Não, como assim? Você foi chamado para ser discípulo. E não só ser, mas para ser e fazer. É tão interessante que, quando Deus olha para a gente de maneira objetiva, Ele olha para a gente como um alvo, primeiro de alcance, de transformação, e depois um vetor de transformação. É você imaginar o seguinte, vamos lá. Você traz alguém, de repente machucado, ferido, seja lá o que for, você traz essa pessoa, cuida dela, depois você a equipa, dá ferramentas para essa pessoa, deixa ela preparada e finalmente a envia. O Evangelho, ele tem essa estrutura de beleza.
E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, à frente, vai falar que com o consolo que a gente recebe, a gente consola. Ou seja, a gente foi equipado e recebeu de Deus algum consolo, foi equipado de alguma maneira, e agora a gente tem a missão de reequipar outras pessoas. Isso é muito interessante. Então, vamos lá. Todo crente, ele é chamado a ser discípulo e a fazer discípulo. E sabendo disso, então, a gente precisa entender que essa questão de ser chamado por Deus, ele não é apenas um chamado para dentro, mas ele é um chamado para fora. A gente é chamado para sair. Parece um contraponto, né? Deus nos chama para enviar para fora. É exatamente isso. Ele atrai para si e envia logo em seguida. 2, é que ser discípulo é ser um seguidor integral de Jesus, ou um seguidor integral do Mestre. Um pastor que eu conheço, que foi meu titular durante muito tempo, ele dizia que nós fomos chamados para ser um seguidor integral do Mestre. E é exatamente isso. E quando a gente entende o que é um seguidor integral, é no sentido de que nós somos chamados para que, com o tempo de convivência com Cristo, nos torne cada vez mais parecidos com Ele. E nesse sentido é muito interessante, porque eu posso dizer para vocês que não há prazer maior no Pai do que perceber que aqueles por quem seu filho morreu se parecem cada vez mais com Ele. Então, o nosso alvo não é se parecer com o fulano de tal, ou com o ciclano de tal, ou com esse ou com aquele, não. O nosso alvo é ser parecido com Jesus. Ah, mas é inatingível. A gente sabe que é inatingível. A gente sabe que a perfeição aqui nós não vamos alcançar, mas a gente persegue. Não é porque a gente não vai alcançar que a gente vai entrar naquela de passividade ética. Ah, mas é um lugar que ninguém vai chegar. Não vai, eu não vou, você não vai chegar. Mas não é porque nós não vamos chegar aqui não, que nós não vamos perseguir. Por isso que Paulo diz que, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu estou desistindo do que ficou para trás. Eu estou perseguindo, porque o prêmio é soberano. É o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero me parecer com Ele. Então, nós fomos chamados também para que nos parecêssemos com Jesus, para que a gente se pareça com Jesus. E 3 é que ser discípulo de Jesus também é ter Jesus como único e suficiente Salvador. Parece redundante falar isso, mas não é. Eu vou te falar por que não é. Porque, infelizmente, a gente tem colocado coisas, pessoas e ideologias no lugar de Deus. Isso é tão interessante que a pessoa ela tem dificuldade para estar no culto, mas ela não tem dificuldade para estar, de repente, numa manifestação que vai a favor ou contra esse ou aquele. E aí, de uma forma indireta, porque ele nem está percebendo, ele está cometendo idolatria. Ele está tirando Deus do lugar de Deus e colocando, seja lá a ideologia que for no lugar. É claro que cada um tem os seus princípios e entende se isso aqui ou aquilo ali é melhor para si. Mas não existe uma ideologia política, por exemplo, que seja redentora. A redenção, quem nos traz, é Deus em Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender que ser chamado para ser discípulo é ser chamado para ter Cristo como único e suficiente Salvador. A gente sabe que a coisa não está muito fácil. Mas se a gente confiar apenas em homens ou em sistemas, fica desesperador. Há pessoas que não aguentam e desistem de estar entre nós, porque os olhos estão nisso aqui. E isso aqui está passado, né? Está estranho, não está?
E a gente precisa ter a percepção de que a gente não é daqui. A gente está militando aqui, mas a gente não é daqui. O nosso chamado, ele é muito superior a qualquer coisa que a gente vê aqui. A gente não pode perder isso de perspectiva. Então, o nosso texto de hoje deixa claro que o chamado a ser discípulo envolve uma promessa e uma ordem que é para realizar a obra mais importante de todas, que é fazer discípulos. A expressão pescadores de homens, ela foi criada por Jesus. E é interessante, né? E foi criada por Jesus num contexto de alguém que pregava entendendo o contexto onde ele estava. O pessoal chama o estilo de Jesus de peripatético, porque ele usava os elementos do entorno para falar de verdades espirituais. Ele está falando com pescadores de peixes, ele falou, estou chamando você para ser pescador de homem. Opa, isso eu entendo o que ele quis dizer. Então, Jesus cunha esse termo e significa colocar-se como um instrumento de Deus para trazer vidas ao conhecimento do Evangelho e o arrependimento de pecados. Então, ser pescador de homens é ser um agente de Deus para demonstrar primeiro quem é Deus em Jesus e oferecer aquilo que Deus em Cristo está nos oferecendo. Que, na verdade, é a solução do maior problema que a gente tem. Nosso maior problema não é esse, aquele ou aquele outro. Nosso maior problema é o pecado. E não tem sistema que resolva esse problema. Por isso que a gente precisa de Jesus. Por isso que Jesus nos chama a ser pescadores de homens. Porque Ele vê em nós, em todo aquele a quem Ele chamou, instrumentos úteis para a salvação de outros. Isso é maravilhoso. Você já se imaginou como um instrumento poderoso na mão do próprio Deus para alcançar outros, assim como você também foi alcançado? Gente, isso é de explodir a cabeça. Como é que Deus me usa, mas eu sou tão porqueira. Sim, nós somos porqueira. Mas Deus olha para a gente e diz, é um porqueira que eu vou usar. É um porqueira que eu vou transformar. E vai ser um instrumento útil na minha mão. Isso chega a ser constrangedor. Mas é o imenso amor de Deus. É o Senhor derramando sobre nós graça. E essa graça nos alcança. E Ele quer que essa graça alcance outros. Em um outro momento, assim como Ele cunhou o termo pescador de homens, Ele fala que Ele é o pão. Gente, isso é tão maravilhoso. E aí eu fiquei pensando sobre essa do pão, né? Falei, caramba. Quando a gente pensa que Jesus é o pão, e aí eu me vi na situação de alguém que precisasse de pão. Só que pão é um negócio muito básico, né? E naquele momento, onde o texto é escrito, no momento histórico em que o texto é escrito, pão é o nosso feijão com arroz. É o básico do básico, onde tudo se mistura. Eu fiquei me imaginando alguém necessitado, numa sarjeta, e encontro onde tem pão. E agora eu quero que todo mundo coma como eu comi. Eu saio feito um louco. Ei, eu sei onde tem pão, eu sei onde tem pão. Vamos lá. Você está com fome de bobeira, que isso, cara? Tem pão ali. Vamos ali. Exatamente isso que Deus quer fazer com a gente. Ele é o nosso pão. E Ele quer que nós anunciemos onde o pão está. Vamos continuar. Então, a grande comissão nos coloca a todos como pescadores de homens. Todos nós. Ah, mas eu não tenho essa habilidade, mas eu não fiz aquele curso. Ei, psiu. Não é sobre isso. É sobre estar disponível. Porque Ele já fez cada um dos crentes pescadores de homens. Ah, Max, mas tem uns camaradas que parece que não tem vara, não tem linha, não tem anzol. Só parece que tem. E, na verdade, Ele equipou todo mundo de rede, que é para pescar de muito.
Todos nós somos equipados de alguma maneira. Mas, pastor, eu não fiz seminário, eu não fiz aquilo outro. Presta atenção. Você precisa prestar atenção nisso. A gente hoje, infelizmente, e parece que a pandemia asseverou isso, nós estamos perdendo algo muito precioso. Primeiro é a leitura do tempo que a gente vive. A gente não está lendo o tempo que a gente vive. E outro, a gente está perdendo os próprios relacionamentos. Todos os lugares onde eu e você estamos são campos. Todos os lugares onde eu e você estamos são lagos cheinhos de peixe. Falta só jogar rede. Deus deu para a gente possibilidades que deu para uns e não deu para outros. Por exemplo, tem lugar que eu não convivo, mas você tem acesso. E aí, você é o pescador lá. Porque eu não tenho convivência com essas pessoas, mas você tem. Ah, lá não sei aonde, tal, a escola tal, aquilo, o curso tal, não sei aonde, a família. Eu tenho acesso aonde eu tenho acesso. Onde eu tenho acesso, eu sou pescador. Mas eu não sou pescador na sua lagoa. Na sua lagoa, você é o pescador. Vale ressaltar algumas observações, então. Versículo 18 diz o seguinte: viu 2 irmãos, e viu outros 2 irmãos. Diz que Jesus viu. Olha para cá. Ele vê. Objetivamente. Objetivamente. Isso é uma das coisas também mais lindas que a gente pode ver na palavra de Deus. Que ele olha e vê objetivamente. Sabe? Ele não vê pessoas, não. Ele vê a Valquíria, ele vê o Mateus, ele olha e ele vê. Isso é maravilhoso. Ali ele olhou e viu aqueles homens e disse: eles. Estou parafraseando o texto. Eles. E foi até eles e o chamou. Ele os viu. Depois ele diz o seguinte: vinde após mim, verso 19. Depois, e chamou-os, vinde. E a ideia ali é: vem agora. E não é, tem como você vir agora? Assim, eu estou querendo fazer um negócio novo, estou juntando alguns. Você teria um tempinho para vir agora? Se a gente pudesse traduzir num português bem claro, vem agora. Agora, nesse instante. E por que isso? Primeiro, porque há urgência. A obra mais importante do mundo, ela é urgente. O que Deus tem para fazer, ele tem urgência. Por isso, ele olha para aqueles homens e chama com esse senso de urgência. E eles atendem imediatamente. Qual é a questão? Várias vezes na vida a gente recebe chamados de Deus. Deus falando para a gente. E você sabe que é com você. Você ouve a palavra e fala: isso foi comigo. Aí depois você para. Será que foi comigo mesmo? Será? Não sei, Senhor. Não é coisa da minha cabeça. Senhor, não, eu que estou imaginando isso aqui. E aí passa. E Deus estava falando com você. Outra coisa interessante é que o texto diz o seguinte: então eles deixaram as redes. E aí depois eles deixando o barco de seu pai. E o termo lá, ele significa que eles não voltariam mais a pescar. Era um deixar de forma definitiva. Eles não estavam deixando, tipo assim, eu estou indo ali, se não der certo eu volto. Eu estou indo ali, se... Tem um negócio interessante, e a gente vê isso com clareza. Às vezes, casamentos não dão certo, porque o camarada já entra no casamento igual o tatu entra no buraco. Entra de ré.
para ficar fácil de sair. O cara não entra completamente. Aqui é exatamente essa história. Eles deixaram tudo e, Jesus, estou contigo. Essa vida se foi, essa vida de pescador acabou, agora eu estou com o Senhor. Vou caminhar contigo, vou fazer o que tiver que fazer, estou contigo. Eles não tinham volta. Eles não voltariam. A ideia do texto, a palavra lá do deixando tudo, é o deixar em definitivo. Outra questão é porque eles deixaram imediatamente, sem vacilar, determinados. Está me chamando? Agora, pronto, meu nome é pronto. Tem gente que brinca assim, né? Me chamou? Meu nome é pronto. Outro, e eles seguiram. A ideia de seguir é de se tornar discípulo. É de se tornar parecido. Isso é tão verdade que no primeiro século, os romanos estavam chamando os seguidores de cristão de mini-cristos. Quando Paulo vai falar que, e pela primeira vez e tal, não é Paulo, na verdade é em Atos, que pela primeira vez foram chamados os discípulos cristãos. Gente, não era cristão, você é cristão. Não. Era tipo zoando mesmo. Quando o termo é cunhado, é para dizer que eles não são eles. Eles são iguais a Jesus. Eles são mini-Jesus. Jesus não está mais entre eles, mas eles são exatamente como Jesus. Mas é essa a proposta. É que nós pareçamos com Ele. Então é Deus quem vê, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama. É Ele que faz. Então a gente pode destacar algumas coisas aqui. A primeira é que o chamado é para salvação. Ele chama para salvar. É a primeira coisa. Ele chama porque Ele quer salvar. Até porque, como é que Ele vai enviar alguém para ir em nome dEle se não estiver salvo? Tem gente tentando fazer isso. Se você for olhar para os filhos de Seva, por exemplo, naquela época, eles tentaram fazer. Não sei se você lembra, o texto diz que havia alguns exorcistas ali, ambulantes, os tais dos filhos de Seva, estavam ali tentando expulsar demônios porque viram Paulo fazer, ou porque ouviram falar que Paulo fazia. O fato é que eles tomaram um pau. Às vezes tomaram um pau tão grande, diz que eles foram expulsar demônio lá de uma determinada pessoa, e essa pessoa deu um pau neles. O texto diz que eles saíram quase que nus daquela situação. Depois, Paulo prega. O demônio abandona aquela pessoa. As pessoas se arrependem. O texto diz que o arrependimento foi tão grande, que eles tinham livros de magias. Diz que eles colocaram seus livros de magias para serem incinerados, e que o montante era assim, um montante de dinheiro gigantesco. Eles confessaram seus pecados, abandonaram suas práticas. Porque alguém, de fato, sabia o que tinha que fazer. Era um seguidor integral do Mestre. E tinha autoridade que o próprio Deus dava. Então, alguém até pode fazer, até certo ponto. Até porque eles não vão militar na própria casa. Mas o fato é que nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus. Então, vamos lá. O chamado dele, então, tem outra coisa interessante, que ele é se submeter ao senhorio de Deus. A gente precisa se submeter. Ponto. Por isso que não é tão difícil a gente entender o que é submissão bíblica. Porque a submissão bíblica, ela fala de nós e fala do próprio Deus. Porque ela não é uma submissão a um déspota, a um louco que vai fazer qualquer coisa, que vai judiar, que vai aquilo outro. Não. É
é uma submissão amorosa a quem quer meu bem e quem me salvou. E é o maior lugar, é o lugar mais seguro para a gente estar. Então, tendo em vista isso, não há nenhuma dificuldade em me submeter a esse Deus. Então, eu preciso me colocar debaixo do senhorio dele e entender, ele é Senhor, ponto. Se ele é Senhor, eu sou servo. Mas não, essa época de humanismo que a gente vive, ela é tão perniciosa que ela se esquece de que há algo muito maior do que ela. E a tentativa é justamente essa, tirar Deus da equação. Que aí nós estamos todos por nossa conta. E não tem nada que explica melhor o desespero da atual geração do que a falta de Deus. O desespero é justamente por causa disso. Porque se você não tem uma base forte para se segurar, se você não tem um lugar seguro para se esconder, tudo que fica é narrativa A, narrativa B, narrativa C. E aí, no meio daquilo tudo, você, meu Deus, mas o que é real? E a pessoa entra em desespero. Gente, a gente está vendo hoje algo que a gente não via há 15, 20 anos atrás. A gente está vendo hoje uma quantidade enorme de adolescentes em depressão, de jovem em depressão. Eu não lembro disso na minha época. Eu não lembro disso. Eu não lembro. Podia ter um ou outro caso isolado. Não, hoje o negócio é meio que geral. Então, assim, a falta de base faz isso. O que essa época está fazendo? Tirando Deus da equação. E nós estamos aqui para dizer, não. Ele está na equação. A minha vida é fruto dessa equação. Eu estar aqui falando com você é fruto desse amor, dessa equação. E é dele que eu quero falar para você. Por isso que a gente não pode perder esses contatos. Por isso que a gente não pode perder essa proximidade. Tem gente que imagina assim, não, agora eu sou crente, eu vou me afastar do mundo. Opa, deixa de ser maluco. Não. Você vai continuar no mundo. Só que agora você é pescador. Agora você é um missionário. Porque se você não for, você é um impostor, você é um embusteiro. Porque Jesus nos chamou para isso. Mas eu preciso me equipar mais, deixa eu te falar. Talvez você não precise se equipar mais. Fala daquilo que Deus fez com você. Às vezes a gente quer, mas eu queria saber mais sobre teologia, eu queria saber mais, ter mais conhecimento bíblico, Fala do que Cristo fez na sua vida. Ele transformou? Transformou? Se ele transformou, você tem muita coisa para contar. Porque o mundo que você via não é mais o mundo que você vê hoje. A forma como você percebia as coisas antes não é a forma como você percebe as coisas hoje. Outra coisa é que ele é para o serviço. Para o serviço. No caso deles, uma nova profissão, né? Pescador de peixe, pescador de homens. Deus nos chama para serviço. Para servir. Qual é a grande questão? É mais uma coisa. Como a gente está perdendo esse senso de proximidade, de utilidade, a gente serve só a gente mesmo. Eu faço só o que eu quero, do meu jeito, no meu tempo. Se não é do meu jeito, no meu tempo, eu não faço. Ponto. Não estou afim, ninguém pode me obrigar. E a gente esquece que o alvo do amor de Deus é o próximo. É o que está próximo. É o que convive com você ali, que convive com você aqui. Assim como você foi alvo em algum momento e continua sendo alvo desse amor. Então, esse chamado ele é imperatível, ele é intransferível, ele é urgente, ele é exigente. Ele implica em mudança de vida, renúncia e coragem para fazer o que tem que ser feito. Então, a gente precisa ressaltar que quem faz o pescador de homens é Jesus. Ele quem chama
E é Ele quem capacita. E é o Espírito Santo, enviado por Ele, quem habilita a gente ser bem-sucedido. Isso quer dizer o seguinte: eu não sei o que tem a fazer, eu não sei quais palavras eu vou dizer. Eu já falei para você antes. Fala do que Deus fez na sua vida. E confia que o Espírito Santo vai completar aquilo que você não dá conta. É o próprio Deus. E de fato, irmãos, não é porque a gente estuda, porque faz seminário, faz curso, faz não sei o quê, faz pós, especialização, lê isso, lê aquilo outro, que a gente deixa de depender do Espírito Santo. Não. A gente vem para cá para frente e antes a gente tem em mente isso e diz ao Senhor: e Senhor, completa aquilo que eu não dou conta. Porque meu departamento é só o departamento de marketing. Logística não é comigo. Logística não é comigo. É marketing, eu anuncio. Agora, quem entrega, quem dá conhecimento é o Espírito Santo. Então, assim como eu dependo do Espírito Santo, você também depende do Espírito Santo. Você só precisa fazer a parte do marketing, anunciar. Marcos, mas eu tenho dificuldade. Se você quiser depois, a gente pode conversar mais sobre isso. Te dar um roteirinho. Mas assim, não sei o que falar. Fala do que Deus fez na sua vida. E isso tem muito sentido, principalmente para quem te conheceu antes. Quem te conheceu antes? Mas talvez você não tenha história dramática. Talvez você não pintava o 5, o 7, o 8, o 9, o 15. Você sempre foi uma pessoa certinha. Mas a sua forma de ver e entender o mundo mudou. E isso automaticamente muda a forma como você trata as pessoas, muda a forma como você trabalha, muda a forma como você vive. Vamos concluir? A minha oração é que, entendendo o que Deus tem para a gente, entendendo que Deus nos chama para nos equipar e nos enviar, a minha oração é que o Senhor levante entre nós pessoas assim. Pescadores, pescadoras de homens. Homens, mulheres, que seja. Que a gente busque, assim, imitar o caráter de Cristo, se parecer cada vez mais com eles. Como eu já disse, gente, nós não vamos conseguir fazer isso em 100%. Mas quanto mais a gente se esforça para tal, mais a gente se parece com. Então, quanto mais a gente se esforçar para parecer com Jesus, mais a gente vai se parecer. Mais você vai começar, de fato, a amar aquilo que Ele ama e a odiar aquilo que Ele odeia. Ai, mas Jesus odeia? Sim, Ele odeia. Ai, discurso de ódio. Sim, Jesus odeia o pecado. Pecado é um assunto bem fora de moda, né? Mas Jesus odeia o pecado. E a gente precisa odiá-lo também, assim como Jesus odeia. Ao mesmo tempo, Jesus ama o pecador. E nós precisamos amá-los. Entendendo que eles são terra fértil, alvo do Evangelho, alvo da graça de Deus. Atualmente da graça comum, porque o mesmo sol está brilhando para mim, para vocês e para quem diz que odeia Deus. Mas também da graça especial, porque a gente pode comunicar o amor de Deus para essas pessoas. Na verdade, a gente deve fazer. Deus nunca enviou o mundo para a igreja. Vou repetir. Deus nunca enviou o mundo para a igreja. Não é porque a gente está aqui num lugar legal que se a gente
abre ali, deixa uma placa ali, as pessoas vão passar e vão começar a entrar. Não. Ele sempre enviou a igreja para o mundo. E quando a gente, como igreja, perde isso de vista, a gente perde o sentido de ser igreja. Se a gente esquece que a gente é enviado para fora, a gente perde sentido. Porque o que acontece aqui, irmãos, é sempre isso. A gente vem, se reúne, recebe de Deus uma palavra e sai daqui, não para voltar para a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Não, a gente sai daqui para cumprir uma missão. A gente perdeu, inclusive, a importância do tal do final de semana. Para todo mundo, da sexta, sextou. Por que sextou? Só porque eu não vou trabalhar amanhã, ou só porque isso, aquilo outro, ou porque tem festa, ou porque tem aquilo outro. Não. É porque você vai descansar e se preparar, porque a sua missão recomeça na segunda. Você vai receber ferramenta, porque amanhã, lá no seu trabalho, você é missionário. Por isso a gente tem que depender do Espírito Santo. Primeiro, para a gente fazer as oportunidades. E outro, para aprender a entender que ali tem uma oportunidade e aproveitar a oportunidade. A nossa ação como povo, a quem Deus chamou, não pode estar limitada somente a ter um momento como esse. A gente não pode inverter o método de Jesus. Não podemos esperar que os peixes pulem dentro do barco. Tem um lugar aqui na Foz do Amazonas que acontece. Não sei se vocês já viram o vídeo, né? Mas é só ali que acontece isso. Isso não é natural. Não é natural o peixe pular dentro de barco. Então a gente não vai esperar que eles venham. Nós temos que ir. Se olharmos mais detidamente para o assunto, a gente vai lembrar de várias mobilidades, né? Pesca submarina, o pescador precisa conhecer os tipos de peixe, os hábitos do peixe, e aí ele vai mergulhar no mar para fazer isso. A gente também está assim, a gente está imerso no mundo. Então a gente tem que olhar para as pessoas, a gente tem que entender, cara, como é que eu vou conseguir falar com aquela pessoa? Do que essa pessoa gosta? Vou encontrar uma conexão. Nisso Paulo era primoroso. Ele encontrava uma conexão e conversava com aquela pessoa naquela conexão. Jesus faz a mesma coisa. Lembra que eu falei do peripatético? Ele está caminhando, está vendo o campo. Vejam os campos. Pega o pão, eu sou o pão. Chega para a mulher, eu sou a água. Lê o contexto e faz a ponte. Vamos aplicar. Nosso alvo, ele deve determinar o nosso método, e não o contrário. E aí eu falo de quem mexe com marketing. Né? E isso é interessante porque, dentro do meu trabalho, a gente precisa entender que, dependendo de para quem você vai falar, que é como a gente fala no marketing digital, você faz toda uma campanha. A gente faz a persona, então a gente sabe, é homem ou mulher? Qual idade que tem? Gosta de quê? Faz o quê? E aí agora você monta um discurso para vender um produto para essa pessoa. A gente não pode chegar com um pacote fechado e empurrar o pacote na pessoa, porque pode dar certo. A gente pode ter sorte de falar com a linguagem certa com a pessoa que eu nunca conheci. Mas pode dar muito errado. A possibilidade é de dar mais errado, porque você não sabe o que você está falando, para quem você está falando. Então, é interessante a gente ter alvos. Aquela pessoa, do que ela gosta? Ela gosta disso, diz daquilo outro. O que essa pessoa lê? O que essa pessoa acredita? Como essa pessoa acredita? Sim. Então eu tenho que pensar dessa maneira aqui para eu conseguir fazer essa ponte daqui para cá. Você sabe por quê? Sabe qual é o grande problema?
E aí eu falo como pastor. A maioria dos pastores estão respondendo perguntas que ninguém quer resposta. Estão dando respostas para pergunta que ninguém está fazendo. Isso, aquilo, outro. As pessoas não estão querendo saber sobre isso. O problema das pessoas é mais profundo. O assunto é relevante? Não. O assunto é relevante, sim. Talvez seja mais relevante na academia. Mas aí os caras estão discutindo coisas... Só que as pessoas estão com problemas reais. Como eu faço para lidar com essa tristeza? Como eu faço para lidar com isso? Eu acabei de perder o emprego, e aí, como é que faz? E não sei o quê. As pessoas estão preocupadas com esse tipo de coisa. Então, se eu chego lá para o camarada, vamos supor, um exemplo desse, só para vocês terem uma ideia de como é interessante você ler quem está do outro lado. Você não conhece a pessoa, mas você sabe que, por exemplo, recentemente, essa pessoa perdeu um ente querido, um pai ou uma mãe. Então você sabe que aquela pessoa está num momento de luto. E aí você vai começar, do nada, a falar da ordem da salvação. Como assim? Lá na eternidade, Deus primeiro determinou salvar? E aí fica aquela coisa, mas o problema real do cara é que ele está de luto. Então, eu preciso conversar com ele. Nesse momento de luto, mostrando para ele, inclusive, que há um que enxuga todas as lágrimas. Senão eu não consigo me conectar com essa pessoa. Você entende a importância da gente olhar para as pessoas e tentar fazer essa leitura para a gente comunicar o Evangelho da melhor maneira possível? Senão a gente vai fazer o quê? Vai dar resposta para a pergunta que ninguém está fazendo. Então vamos lá, seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a salvação de outros. Coloque-se disponível. Coloque-se disponível. Eu estou disponível, eu quero aprender, eu quero fazer. Olha para fora. Vamos exercitar a pescaria. Olha só. Entre em contato com alguém que você sabe que precisa de Cristo. Só entre em contato. Você não vai ligar e... Fulano, então, eu quero falar de Jesus para você. Não, calma. Vai chegar com os pés no peito já? Não. Investe tempo. Investe tempo durante a semana. Manda um recado, fala alguma coisa. Leva um certo tempo para você entender quem é essa pessoa. E aí convida para estar com a gente. E ora pedindo que Deus fale ao coração dela. Irmãos, a gente subestima coisas que parecem muito simples, mas que são muito poderosas. A pessoa pode nunca ter ouvido falar de Jesus, mas aí ela senta aqui. E aí, você está falando de algo que o próprio Espírito Santo vai lá e transforma em alguma coisa que nem era aquilo que você estava falando. Vou dar um exemplo. Há 12 anos atrás, eu estava falando sobre disciplina bíblica, numa escola bíblica dominical, aqui no estado de São Paulo, lá em Presidente Prudente. E eu lembro que, enquanto eu estava falando, uma pessoa saiu, tinha umas portas grandes no fundo, uma pessoa saiu chorando, e saiu. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu terminei, comentei com a minha esposa, e fui para casa. No culto da noite, essa pessoa veio falar comigo. Pastor, tinha uns 2 anos que eu não falava com a minha mãe. E você estava falando aquilo, e Deus falou comigo, e eu saí daqui, fui direto falar com a minha mãe, eu precisava falar com ela. Só que eu não tinha falado nada, não tinha nada a ver com o que ela foi fazer. E aí você entende, é o Espírito Santo. Você está entendendo? Você está falando sobre uma coisa, mas o Espírito Santo tem uma aplicação para aquela mulher, e ela foi imediatamente resolver o problema dela. Não fiz nada demais. O próprio Espírito Santo fez, até porque o que eu estava falando não tinha nada a ver com a história. O fato é que
Você precisa confiar no fato de que se você for disponível para a obra de Deus, o Espírito Santo vai te usar. Não quer dizer que necessariamente os seus convidados vão se converter lá naquele momento. Jogue as redes. Jorge Luiz, um amigo meu, ele foi insistente comigo, sabe? Ele foi insistente. Eu tinha uns 14 anos. Ele vivia me convidando para a igreja. E eu ia, voltava e nada. Eu gostava era da irmã dele, Ana Luísa. Acabou que a gente nunca namorou, mas eu gostava era da irmã dele. E eu ia, mas eu ia por causa da irmã dele, não ia por causa da igreja. E ele me convidava, tudo, por embaixadores do rei. E ele me convidava, e pá, aquela coisa toda. 14 anos. Tudo aquilo que eu via na igreja quando ele me chamava, só fez sentido quando eu tinha 16 para 17. Ele já não me convidava mais, porque não estava acontecendo nada. Tudo aquilo fez sentido depois. E eu sou muito grato àqueles convites que ele me fez. Mesmo que naquele momento eu não tivesse tomado decisão, mas eu escutei palavras que todas elas fizeram sentido num único momento. Quando Deus me trouxe tudo aquilo à tona, numa madrugada. Mas alguém lançou as redes várias vezes. Mesmo que esse peixe aqui esquivo tenha saído da malha das redes, tenha tentado, não, mas um dia o negócio fez sentido. Que o Senhor me use e use a sua vida para que a gente seja pescador de homens. E não desanime se o peixão fugir. Tempo certo. Todas as redes jogadas, no tempo certo, vão fazer sentido. Amém? Pai querido, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos tirou da situação em que nós estávamos e nos fez pescadores de homens. Deus, eu sou grato especialmente pelo chamado. Obrigado, Deus, por me confiar essa obra. O Senhor sabe quem eu sou e não há nada de especial em mim. Há de especial o fato do Senhor ter chamado. E eu sou grato ao Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor olhe, Deus, para nós, meus irmãos aqui, os que estão em casa. Faça-nos pescadores de homens. Ajude-nos, Deus, a vencer a timidez, a vencer os bloqueios, a entender que é o Teu Santo Espírito que vai nos ajudar. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém.